Fala, gente boa! Tudo bom com vocês? Na aula de hoje nós vamos resolver algumas questões referentes a juros compostos. Simbora! Questão 13. José emprestou certo capital a seu amigo à taxa de 4% ao mês e no regime de juros compostos. Ao final de 2 meses, o amigo quitou a dívida pagando a José R$ 4.189,50. Qual foi o valor que José emprestou ao amigo? Tanto na modalidade de juros simples quanto de juros compostos, a gente precisa observar se a taxa e o tempo estão na mesma unidade de medida temporal. Nesse caso, a gente tem uma taxa ao mês e o tempo também medido em meses. Então é só pegar os dados informados na questão e substituir na relação de juros compostos. O montante R$ 4.189,50 é igual ao capital vezes 1 mais a taxa, 4% na forma decimal dá 0,04, né, 4 centésimos. Tudo isso elevado a 2, né, que é o tempo de 2 meses. Então, R$ 4.189,50 é igual ao capital vezes 1,04, tudo isso elevado ao quadrado. A prioridade nessas operações é resolver a potenciação. Nesse caso, nós vamos calcular essa potência aqui. R$ 4.189,50 é igual a C que multiplica. O quadrado de 1,04 é 1,0816. Então, como a gente precisa determinar o capital, né, que foi emprestado, nós vamos pegar esse valor aqui e passar para o primeiro membro dividindo. Ou seja, o capital vai ser R$ 4.189,50 dividido por 1,0816. Portanto, o capital é de aproximadamente R$ 3.873,43. Questão 14. O capital de R$ 2.000, aplicado à taxa de 3% ao mês por 60 dias, gerou um montante M1. E o de R$ 1.200, aplicado a 2% ao mês por 30 dias, resultou um montante M2. Se as aplicações foram a juros compostos, então, de cara a gente já observa que a taxa e o tempo estão indicando períodos diferentes. Se eu tenho uma taxa mensal, o tempo precisa ser medido em meses. Ou então, a gente poderia também transformar essa taxa mensal numa taxa diária. Fica mais prático transformar 60 dias em 2 meses. Agora é só substituir os dados. O montante 1 será o capital de R$ 2.000 vezes 1 mais a taxa de 3%, então 3 centésimos, elevado ao tempo de 2 meses. Montante 1 vai ser 2.000, que multiplica 1,03 ao quadrado. E aí nós vamos calcular essa potenciação. 2.000 vezes o quadrado de 1,03 é 1,0609. 2.000 vezes 1,0609 vai dar R$ 2.121,80. Uma situação semelhante a gente percebe aqui no investimento 2. Nós temos uma taxa mensal e o tempo de 30 dias. Gente, é importante lembrar que na matemática financeira o mês comercial tem 30 dias, certo? Então, 30 dias igual a 1 mês. E agora é só substituir os dados. O montante 2 será 1.200 do capital vezes 1 mais essa taxa de 0,02 elevado ao tempo, que é 1. O montante 2 será 1.200 vezes essa soma 1,02, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, esse produto será igual a R$ 1.224.
Observe nessa questão que das 4 alternativas que nós temos, 2 tratam da soma dos montantes e 2 tratam da diferença entre os módulos desses montantes. A soma é R$ 3.345,80, o que torna as alternativas A e B falsas. O módulo da diferença entre esses montantes é exatamente R$ 897,80, por isso o gabarito é a letra C. Questão 16. Segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o rendimento médio mensal das famílias catarinenses é R$ 1.368. Considerando-se que uma família pegou um empréstimo no valor de 30% de sua renda média mensal e vai pagar este empréstimo a uma taxa de juros compostos de 2% ao mês, quanto essa família pegou emprestado e qual o valor que a família irá pagar, montante final, se saldar a dívida em 2 meses. Inicialmente, nós vamos precisar calcular o capital que a família pegou emprestado. O texto nos diz que esse valor corresponde a 30% da renda média mensal das famílias catarinenses. Ou seja, o valor que foi pego emprestado corresponde a 30% de R$ 1.368, que equivale a exatos R$ 410,40. Beleza? Depois a gente precisa então calcular o montante. E por se tratar de juros compostos, o montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa na forma decimal elevado ao tempo. O montante vai ser o capital de R$ 410,40 vezes 1 mais a taxa na forma decimal elevado ao tempo de 2 meses. Então, o montante será R$ 410,40 vezes 1,02 elevado ao quadrado. O montante, R$ 410,40, que multiplica. O quadrado de 1,02 é 1,0404. Por fim, calcular o produto entre R$ 410,40 e 1,0404. Esse montante final corresponde a exatos R$ 426,98. Dessa forma, o gabarito é a letra E. Questão 19. Certa pessoa tomou um empréstimo de R$ 12.000 a juros compostos de 5% ao mês. 2 meses depois, pagou R$ 7.230 por esse empréstimo e 2 meses após esse primeiro pagamento, liquidou todo o seu débito. O valor desse segundo pagamento em reais foi... De início, nós vamos observar que um capital de R$ 12.000, tomado por empréstimo a uma taxa mensal de 5% durante 2 meses, gera um certo montante. E é esse montante que a gente precisa calcular. Veja, montante é capital vezes 1 mais I elevado a T. O montante vai ser o capital de R$ 12.000 vezes 1 mais a taxa de 5% elevado a um tempo de 2 meses. O montante, então, é 12.000 vezes 1,05 ao quadrado. Esse montante vai ser 12.000, vezes 1,1025. Esses R$ 12.000 do capital multiplicado por esse número decimal aqui vai dar R$ 13.230, ok? Também foi dito que 2 meses após contratar o empréstimo, o cliente pagou R$ 7.230 da sua dívida, ou seja, ele amortizou. A dívida dele é R$ 13.230. 2 meses após, ele pagou R$ 7.230. Sendo assim, o seu saldo devedor é de R$ 6.000. Essa dívida, esse novo saldo devedor de R$ 6.000, ele foi quitado 2 meses após. Então, nós precisamos determinar o novo montante, que é justamente o valor
pelo qual a dívida será quitada. Olha só, então a gente vai ter o capital de 6.000 multiplicado. Gente, aqui é a soma de 1 mais a taxa, conforme nós fizemos aqui. Elevado ao quadrado porque é o mesmo período de 2 meses, que vai resultar num número 1,1025. Sendo assim, o montante para quitar a dívida é obtido através do produto entre esses dois números, que vai dar exatamente R$ 6.615. E aí o gabarito é a letra D. Uma máquina de lavar roupa é vendida à vista por R$ 1.200 ou então a prazo com R$ 300 de entrada, mais uma parcela de R$ 1.089 2 meses após a compra. A taxa mensal de juro composto do financiamento é